Invocando a presença de Deus, dou por aberta, então, essa sessão do Tribunal Pleno, editado de citação e intimação número 2, 2024. Gostaria de agradecer aqui a presença da doutora Gisele, aqui presente, do nobre procurador-geral, doutor Denis Almada, doutor Daniel, também procurador, recém-possado, meu vice-presidente que encontra-se online, Jefferson Grabowski, doutor Arthur, relator, doutor Fernando Zétula, também aqui, auditor do Pleno, e nada menos, sendo a última pessoa a ser nominada, doutor Enedir, grande defensor, que neste ato será para a defesa do Cascavel. Também agradecer a presença da nobre secretária, doutora Ana. Realizado essa manifestação de praxe, agradecendo a presença de todos, desde já, dou a palavra ao doutor Arthur, relator desse processo, tendo em vista que agora pregou o processo recursos 4/2024, autos 371/2023, Cascavel Futsal, recurso referente à decisão da segunda comissão disciplinar, recorrente ao Cascavel e recorrido à Procuradoria. Tem a palavra para proferir o relatório, doutor Arthur. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a relatar, então, os autos 371/2024, recurso voluntário 04/2024, recorrente Cascavel Futsal, recorrido Procuradoria de Justiça Desportiva, origem à segunda comissão disciplinar, incursão no artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º do CPJD. Trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pela entidade de prática desportiva Cascavel Futsal, em face da decisão proferida pela segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal do Paraná, que condenou a EPD a multa de R$ 1.500 e a perda de 4 anos de quadra, com observação de se realizarem as partidas a uma distância mínima de 100 km, por infração ao artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º, considerando que 2 outras infrações ao mesmo dispositivo foram absorvidas pela primeira infração, nos termos do artigo 183. O recurso foi recebido por ser tempestivo e estar com devido preparo. Em folha 69 e 70, o excelentíssimo senhor presidente avocou os autos e, em decisão, concedeu os efeitos suspensivos pretendidos para suspender a aplicação da penalidade multa e a penalidade perda de mando. Relembrando os fatos, objeto do recurso, a Procuradoria de Justiça ofertou denúncia em 23 de novembro de 2023, trazendo como fundamento da sua peça acusatória os seguintes fatos e normas aplicáveis ao caso, que, conforme disposto no acórdão recorrido, se referem aos fatos que incidiram nas infrações do artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º. Aspas. A primeira conduta nos termos da denúncia foi em virtude que pessoas não identificadas terem lançado pedras em direção ao vestiário da equipe visitante, quebrando vidraças do ambiente logo após o término do primeiro período da partida. Fecha aspas. A segunda conduta denunciada ocorrera nos minutos 34 minutos e 32 segundos, em razão de que torcedores da EPD, aspas, máfia tricolor, terem praticados atos de verdadeira selvageria e desordem no ginásio, fecha aspas. E, pela terceira oportunidade, é denunciada a EPD Cascavel Futsal, por aos 39 minutos, um torcedor tentou agredir um atleta da EPD Pato Futsal, quando este buscar a bola para realizar a cobrança de um lateral. Fecha aspas. Desta forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva ofertou a denúncia em face à EPD, pedindo a aplicação das penas do artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º do CBJD, com aplicação da pena de perda de mando com a realização de partidas com os portões fechados. No dia 6 de dezembro de 2023, ocorreu a sessão de julgamento do presente caso, com a devida instrução, conforme ata 51 de 2023, onde, após os atos realizados, a comissão disciplinar proferiu a seguinte decisão, referente à hora recorrente. Por unanimidade de votos, condenada a pena de multa no valor de R$ 1.500 e, por maioria de votos, a pena de 4 perdas de mando de campo, com a observação de realizar o jogo no mínimo, a distância mínima de 100 km da sede da IPD, em concreto por infração ao artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º.
Também por unanimidade de votos, a infração 2 foi absorvida pela infração 1, conforme previsto no artigo 183 do CBJD. Também por unanimidade de votos, a infração 3 foi absorvida pela infração 1, conforme previsto no artigo 183 do CBJD. Portanto, o colegiado, por unanimidade de votos, condenou a hora recorrente na multa pecuniária e, por maioria de votos, a pena de 4 perdas de mando de campo, com observação de realizar o jogo no mínimo 100 km distante de sua sede. O acordo foi lavrado em folhas 42 a 53. Resignado com a decisão da respeitável comissão disciplinar, a entidade de prática desportiva interpôs o recurso voluntário, pedindo o efeito suspensivo, pretendendo absolvição ou reforma parcial do acordo, em relação às condenações, pois, aspas, a eventual desordem foi prontamente reprimida, não somente pela segurança da própria entidade recorrente, mas também pela polícia militar, fecha aspas, motivo pelo qual entende que, abre aspas, não pode prevalecer o entendimento que a entidade recorrente não foi capaz de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto, fecha aspas. E ainda, aspas, se de fato foi reconhecido pelo árbitro a pronta intervenção, resta então evidente que não ocorreu a infração, fecha aspas. E por entender dessa forma, conclui a recorrente que não teria cometido nenhuma infração disciplinar e que a veracidade da súmula deve ser relevada em relação a outras provas trazidas nos autos, para o fim de prover o recurso e absolvê-la, ou, alternativamente, a aplicação única da pena de multa ou a sua acumulação com uma perda de mando de partida. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou contra as razões, alegando que, aspas, a decisão proferida não merece qualquer reforma, fecha aspas. Assim como, abre aspas, não houve a desconstituição da presunção de veracidade da súmula, ou de qualquer prova que pudesse corroborar tese defensiva, fecha aspas. Ainda sustenta a própria Procuradoria que, aspas, da leitura do processo se verifica a reincidência da infração durante a própria partida, bem como a gravidade, eis que houve o arremesso de pedras no vestiário, cusparadas em direção ao árbitro e ao jogador adversário, arremesso de placa de publicidade e, ao final, uma tentativa de agressão, fecha aspas. Que todos os fatos foram praticados pela torcida mandante, cuja responsabilidade é da EPD recorrente. Por fim, entende a Procuradoria que a penalidade atendeu à proporcionalidade e razoabilidade, estando em conformidade com as condutas praticadas. Desta feita, pugna a Procuradoria de Justiça, seja a condenação mantida na sua íntegra. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Relatório de fôlego. Parabéns, nobre relator. Vamos lá. Há algum pedido de reexibição de prova, doutor Enidir? Algum vídeo? Não há. Eu acredito que, a não ser que os nobres auditores ou procurador. Verificar. Procuradoria gostaria? Sem exibição. Algum auditor gostaria? Não. Chegamos mais um procurador? A Procuradoria está em peso. Por favor, gostaria que tomasse assento. Ele está trabalhando. Sem problema. Pode puxar aqui, ó. Senta, puxa a cadeira lá, vem para cá. Sem problema. Seja bem-vindo. Procuradoria em peso hoje aqui, hein? Olha só. Doutor Ralph. E doutor Ralph, então, também é empossado esse ano também. Seja bem-vindo. Tenho certeza aí que cada vez estará brilhantando os trabalhos. Não tendo reexibição de provas, então passa a palavra ao recorrente, na pessoa do defensor, doutor Enidir, para que se manifeste no prazo regimental. Senhor presidente, a minha indagação foi no sentido de que, se os auditores tomaram conhecimento das provas que foram produzidas dentro do processo. Se não tomaram, aí eu gostaria de que eles tomassem ciência com a reexibição dessa prova. O senhor pode reexibir aqui para constar no vídeo, mas sim, eles receberam toda a documentação, receberam o processo inteiro e os vídeos.
Mas, caso o senhor queira exibir, sem problema nenhum, podemos exibir aqui, até para que fique registrado. Mas todos eles recebem, porque, diferente da primeira instância, né, que pode até apresentar de maneira muito, quase imediata no ato, né, do julgamento, nesse aqui, todas as provas já estão nos autos, né, doutor Inedir? Então, todos os auditores receberam sim, e todos os auditores já verificaram. Mas, caso o senhor queira exibir, é um direito do senhor que fique registrado. Vamos dar prosseguimento. Se eles tiveram ciência, para mim é suficiente esse argumento de Vossa Excelência. Agradeço, mais uma vez, sempre prestoso, o doutor Inedir. Então, com a palavra, o doutor Inedir, pelo prazo regimental. Senhor presidente, inicialmente eu agradeço a Vossa Excelência pela condução desse processo, interpretando que havia aí uma questão de urgência, do qual Cascavel recorrente somente tomou conhecimento a partir do momento em que ele foi intimado, através de um ofício da federação, para que pudesse cumprir a determinação exarada na comissão disciplinar. Então, diante disto, nós indagamos a respeito da elaboração do acórdão, que foi feito prontamente, e no dia seguinte, quando nós tomamos conhecimento do acórdão, é que nós interpusemos o recurso, independentemente do prazo e a concessão. Por isso que nós estamos aqui, independentemente de questões que possam até advir com relação a prazo prescricional, esta defensoria não fará uso, mesmo porque eventual prescrição ela pode ser negada em qualquer momento, em qualquer fase, por se tratar de um direito inerente a esse fato. Já em relação ao processo, eu gostaria de destacar, excelências, o Acórdão de Folhas 42/53, de lavra do auditor Haroldo, foi realizada na sessão, assim constou unicamente em relação à recorrente. Por unanimidade de votos, aplicada a pena da multa de R$ 1.500, e por maioria condenada à perda de 4 mandas de quadra, com observação de serem realizadas as partidas a uma distância mínima de 100 km distantes da sede, por infração no artigo 213. A primeira denúncia, ela está fundamentada no artigo 203, parágrafo inciso 1, parágrafo 1º, e as folhas 1, 3, resumidamente diz assim: diz que pessoas não identificadas teriam lançado pedras em direção ao vestiário da equipe visitante, quebrando as vidraças do ambiente logo após o término do primeiro jogo, do primeiro tempo. A denúncia, então, está fundamentada no relatório do árbitro que se encontra nas folhas 11, onde ele diz que, logo após o término do primeiro tempo, quando as equipes estavam se dirigindo ao vestiário, em que, em determinado momento, visualizamos do centro da quadra um princípio de confusão entre atletas, dirigentes e staff das equipes. Nos dirigimos até o local e verificamos que os jogadores da equipe do Pato saíam de forma rápida do vestiário, alegando que alguém do lado de fora do ginásio estava jogando pedras e quebrando vidros do local. Excelências, neste primeiro ponto, qual a providência do denunciado? Policiamento. Podemos verificar aí ao árbitro que o policiamento agiu rápido, relatório do árbitro, e se deslocou até o local externo, de onde provavelmente poderiam estar vindo as pedras. Todos os demais pormenores, acentuou o relatório do árbitro, bem como um vidro quebrado do ônibus da equipe visitante, foram investigados pelo representante da partida e estão demonstrados no relatório do mesmo. Primeiro ponto, dentro do processo, não há o relatório do representante. O único relatório que tem é o relatório do árbitro. Não há, portanto, relatório do representante da partida, senhor Osmar. Se o próprio relatório do árbitro esclarece que, ao tomar conhecimento do fato, mereceu por parte do policiamento ao evento presente que agiram rapidamente e se deslocaram até o local externo, é preciso acentuar, local externo, e nada encontraram.
Qual é a providência adotada pela recorrente? Circunstância confirmada pelo próprio relatório do árbitro de folhas 11, quando ele diz que podemos verificar que o policiamento agiu rápido se deslocando. Atitudes externas que não estava imbuída de uma responsabilidade ao próprio recorrente. O policiamento está determinado a providências tanto fora quanto dentro do ginásio. E o policiamento se fez presente e não constatou. Seria leviano da minha parte expor às vossas excelências que poderia ser a própria entidade adversária que quebrou? Não há prova contundente em relação de quem agiu. Atribuir também este fato de que foi a torcida? Não, a longe. As providências foram adotadas. O próprio relatório do árbitro menciona que imediatamente foi verificado e lá não constatou nada. Então, esse é o primeiro ponto do qual nós estamos nos colocando. Aí nós perguntamos, de quem é a responsabilidade pelo evento? Quando atos externos são praticados por determinadas pessoas, passa alguém e joga. Qual é a responsabilidade? Não tem. O ginásio, o próprio é municipal. Uma fiscalização poderia ter ocorrido por parte de quem é o proprietário do ginásio. E que responsabilidade nós podemos atribuir, então, à recorrente? A recorrente requisitou o policiamento, estava presente. Esse fato é incontroverso e dele não se discute. Haviam seguranças particulares, dos quais também não se discute, porque o árbitro, em momento algum, ele relata a ausência de policiamento, a ausência de segurança. Assim, não pode, neste caso, ser imputada qualquer responsabilidade à recorrente. No segundo ponto, excelências, a denúncia no artigo 213, porque ela está fundamentada no relatório do árbitro, que as folhas 5 diz, relato também, e aqui eu peço, vossas excelências, uma questão. Relato também que aos 34 e 32 de jogo, enquanto a partida estava paralisada para a secagem da quadra, torcedores da equipe mandante, identificados com camisa de uma torcida organizada, máfia tricolor, iniciaram cusparadas em direção ao árbitro auxiliar e ao jogador do Pato, que estava próximo ao local para a cobrança de um tiro de canto. Nesse momento, alguns torcedores da mesma torcida pegaram as placas de publicidade que estavam próximas, levantaram e as derrubaram. Paralisamos a partida e, juntamente com o representante da federação, pedimos a intervenção dos policiais militares no local, a fim de que fossem contidos esses atos. 2 policiais se deslocaram até o local e pudemos continuar o jogo sem mais desdobramento. A partida ficou paralisada por 3,50 minutos. Chamo a atenção de vossas excelências. É fato incontroverso. A partida estava paralisada para enxugar a quadra. E como é que o árbitro coloca no final do relatório que a partida ficou paralisada 3,50 minutos? Ela estava já paralisada. A presunção de veracidade do relatório do árbitro, ela é iludida diante do próprio relatório. Ele é conflitante. No início ele diz que a partida estava paralisada e depois ele vem no final e diz que ela ficou paralisada 3,5 minutos. A incoerência. Nós não podemos julgar os processos que ocorreram envolvendo Cascavel com este processo. Nós não podemos trazer outros fatos que não estão em julgamento. Cascavel foi punida no artigo 213 e no artigo 191 com multas. Nós temos que absorver estas outras questões e nos atermos a este fato. O relatório do árbitro, de acordo com o artigo 58, o relatório há uma presunção de veracidade. E este relatório, incoerente, causando interpretações equivocadas, porque ele diz que a partida estava paralisada para enxugar a quadra, e depois ele diz que a partida ficou paralisada 3,5 minutos.
A que fato a partida ficou paralisada por 3,5? Nós não podemos interpretar que foi em decorrência dos fatos que ele relatou, porque a partida estava paralisada, excelências. Não foi a causa do efeito da paralisação, então, simplesmente, nós estamos pedindo diante disso. É fato incontroverso que a partida estava paralisada para a checagem da quadra. E o que consta no relatório? E o que acontece na parte final desse relatório? Já esclareci as vossas excelências, que o árbitro menciona que a partida ficou paralisada por 3,50. Perguntamos, a partida estava paralisada anteriormente? Por quê? Para a secagem de quadra. Após a secagem, houve reinício da partida? Não traz o relatório. O relatório do árbitro não diz. Nós não podemos presumir. A presunção de que, diante daquilo, aconteceu outro fato. A partida foi reiniciada para dizer que a partida que o árbitro coloca lá, que ela ficou paralisada 3,50 minutos. Ora, se o relatório do árbitro deve ser claro, e neste caso existe uma confusão na sua elaboração, pois o árbitro faz ali constar que a partida ficou paralisada por 3,5 minutos, não se pode interpretar que tivesse o recorrente cometido a essa infração disciplinar. Eu reafirmo, porque o artigo 58, ele diz que claramente que o relatório e as demais informações prestadas com veracidade ou de outras informações, e não vieram. Não há relatório do representante em nada. Não há relatório do anotador. Diriam algumas pessoas, não há necessidade. Não faz parte. É comissão de arbitragem. O árbitro não é o uno somente, não. É o árbitro 1, o árbitro 2, o anotador, cronometrista e o representante, para que possa fundamentar a existência para as vozes excelentes, a existência ou não de alguns incidentes. A presunção de relativa veracidade, portanto, excelência, ela deve ser afastada, não somente porque relata fato inverídico, como também não há qualquer complementação da prova em relação às informações prestadas pelo representante, como já se falou. Daí, a aplicação do parágrafo 1º do artigo 213 é necessária a figura de elevada gravidade, o que, convenhamos, em momento algum ocorreu. Com a gravidade nenhuma. Não há neste caderno processual nenhuma anotação em relação à equipe do adversário, que ficou constrangida, que seus atletas sofreram pressões, que ocorreu entre isso e mais aquilo. A prova que foi produzida na comissão disciplinar ficou clara nesse sentido. Houve uma nebulosidade envolvendo uma pessoa que consta aí no processo, que é o presidente da recorrente, mas na realidade não é, e o atleta e o goleiro. Pura e simplesmente isto. A questão que agora nós vamos focalizar. A terceira denúncia, fundamentada única e exclusivamente através de imagem. Através de imagem. A Procuradoria ou alguém forneceu imagem do jogo, do lance, em relação ao atleta. Não há um fato relatado pelo árbitro e tampouco pelo representante em relação a esse terceiro fato, da suposta agressão que tentou agredir o atleta do Pato. Nem menciona. O árbitro nem menciona relatório nenhum. A Procuradoria, de forma do que ela tem, ela procurou exatamente sobre isso na imagem e vai dizer que o atleta tentou agredir o atleta disso. Veja, excelência, que não ficou caracterizada a atitude de torcedor nenhum contra o atleta do Pato. Sequer mereceu qualquer anotação por parte da comissão de arbitragem, constituída pelos árbitros 1 e 2, a lutadora Patrícia, a cronometrista Kese e do representante Osmar. Sequer a entidade adversária, excelência, Pato, Futsal, demonstrou sua indignação perante a federação ou mesmo ao tribunal para adotar providências. A presença do diretor do Pato e do jogador foi simplesmente para elidir a prova em relação ao atleta. Em momento algum, ela trouxe qualquer outro fato que pudesse corroborar a questão da denúncia.
a nobre Procuradoria trouxe um ato inconveniente, se verdadeiro, um ato inconveniente praticado por um torcedor, aí vem aquela paixão, que nós vamos dizer que se houve, se aquilo, mas não houve. Você quer um único documento para comprovar. O artigo 213, excelências, trata de infrações, repito, de elevada gravidade, quando a entidade deixa de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir episódios. Adotar um posicionamento que a comissão disciplinar para majorar a pena de que isso deve servir como elemento pedagógico, vai contra a própria defesa. Nós, advogados, nós estamos pautados, e as nossas atitudes, em cima de fatos comprovadamente. Nós não podemos interpretar aqui repito, caderno processual, a existência de fato que possa abonar a denúncia oferecida pela nova Procuradoria. O parágrafo 1º do artigo 213 diz: quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, há uma rivalidade acentuada entre Pato e Cascavel. No jogo em Cascavel, podia eu observar que todas aquelas questões aqui, que dentro da quadra, lá em Pato, foi permitido que dentro da quadra ficassem os diretores. Nós estamos tratando da mesma entidade desportiva. Ora, a prova produzida pelo recorrente, quer oral, quer documentação, é contundente ao afirmar que não ocorreu qualquer desordem. Ninguém fala da desordem. Fala da discussão que houve, repito, entre o Pedro e o goleiro. Fala de desordem nenhuma outra forma que possa aplicar o artigo 213 no seu parágrafo 1º. O artigo 213, deixar de tomar providências capazes de reprimir todas as questões, volto a repetir, foram cumpridas pela recorrente. Toda a prova dentro do processo, assim, assim postula o recorrente, que vossas excelências deem provimento, anulando, absolvendo a recorrente da infração no artigo 213, porque não houve desordens em sua praça de desportos. Mesmo que nós pudéssemos entender, ficou paralisada a partir de 3 minutos. Por que ficou paralisada 3 minutos? O árbitro tem que relatar. Ficou paralisado em 3 minutos devido a isto, e não simplesmente que a partida ficou paralisada em 3 minutos, como ele afirma lá, numa questão que causa uma confusão. Estava paralisada porque a quadra estava sendo enxugada. Doutor Enidi, o senhor já falou bastante o tempo regimental, mas o senhor pode concluir? Mais um minuto eu concluo. Depois, ademais... Dois, sem problema. É que o senhor já usou 20 minutos, mas sem problema nenhum. Eu empolgo muito, e a questão, por exemplo, eu finalizo só agora em razão a isso. 3 minutos, não tem problema nenhum, tá bom? Eu agradeço, excelência. Eu diria assim, para finalizar, flagrantes os prejuízos se mantiver essa decisão. Vossas excelências sabem o que isso significa. 100 quilômetros, deslocar, pagamento, taxas de arbitragem e tudo mais, por um fato que não aconteceu. Diria assim, para finalizar, senhor presidente, a questão de, em dezembro, eu assisti a um jogo entre Magnus e o Esporte Clube Corinthians Paulista. Nós vamos fazer uma comparação. Magnus e o Esporte Clube Corinthians Paulista. A torcida única, a federação determina. O primeiro jogo foi no Corinthians, torcida única, o segundo jogo lá em Sorocaba. 15 minutos, 20 minutos de jogo, um grupo de pessoas tiraram as camisas, elas estavam com a camisa do Corinthians. A partida paralisou um pouquinho, eles deram prosseguimento. Como é que pode punir o Esporte Corinthians por disso? Olha a questão. Como é que pode punir?
Não aconteceu nenhum incidente, mas como é que pode punir? É isto que nós estamos colocando para os senhores, que tem sobre as suas mãos, nesta tarde, nesta noite, este pedido, esta clemência em relação ao Cascavel, no sentido que seja provido o recurso. Se não entenderem na sua totalidade, a manutenção única e exclusivamente da multa. Porque deixar de tomar providências é pena multa. Se for de elevada gravidade, aí é a perda dos pontos. Agradeço, Vossas Excelências, pelo deferimento, na extensão, eu tenho certeza absoluta de que Vossas Excelências procederão a uma análise tranquila em relação a esses fatos. Muito obrigado. Agradecendo a manifestação com bastante eloquência do doutor Enidir, né, um catedrático do direito. Passamos agora a palavra a outro catedrático, que eu tenho certeza que na Procuradoria vai também usar bastante uso da palavra, que a gente já conhece, doutor Denis. Tem a palavra do doutor Denis também, pelo prazo regimental. Obrigado, doutor Denis. Voltando para apresentar cordialmente, a doutora Gisele, aqui, novos auditores, vice-presidente do projeto, Fernando, novos procuradores. Eu estou ouvindo. São aqui. Estamos... Daniel, que estão ao meu lado aqui também. Agora sim. Obrigado, doutor. Cumprimento o doutor Endir, de forma brilhante, fez a defesa de sua equipe. Não concordo com as teses levantadas pela defesa, mas ainda assim fica aqui o meu parabéns, doutor Endir, pelo seu brilhantismo na defesa da recorrente. Cumprimento a doutora Ana, nossa nova secretária. E passando ao caso, senhor presidente, nesse sentido aqui, eu não vou me alongar tanto, creio. Vamos ver ao longo aqui, mas o fato, embora ele tenha a gravidade, são situações que estão devidamente descritas na súmula, estão devidamente comprovadas no processo. Nesse sentido, excelência, a primeira conduta, embora o dito pela defesa, verifica-se que houve ali uma falha na prevenção. O nobre defensor, inclusive, ele relata que há uma rivalidade entre as equipes do Cascavel e do Pato, razão pela qual a equipe, como mandante e responsável pelo ginásio, ainda que o ginásio seja municipal, quem é responsável pelo mando da quadra no momento da realização da partida é a equipe mandante. Isso está no regulamento e isso é de conhecimento de todos. Razão pela qual a equipe deveria se prevenir, ainda mais sabendo que há uma rivalidade. Se essa rivalidade, a equipe poderia, por exemplo, ter deixado guardas à disposição do lado de fora, como é em todas as praças desportivas, principalmente futebol de campo, mas no futsal também, em razão, sobretudo, do aumento dos casos de violência, as equipes têm que fazer essa prevenção de deixar o guarda, deixar uma equipe de segurança do lado de fora, para evitar justamente o arremesso de pedras no vestiário. O que aconteceu está no processo, está nos autos, e não houve provas, não houve produção de provas capazes de desconstituir o que está na súmula e o que está no processo. Então, já houve, quanto ao primeiro fato, uma falha na prevenção. A repressão, não localizaram ninguém, mas a polícia se dirigiu até o lado de fora. Aí poderia se discutir se houve repressão ou não ao fato. Mas a prevenção, ao certo, é que falhou. Por quê? Porque houve o lançamento dos objetos, quebrou a vidraça, teve um prejuízo, inclusive, econômico para a prefeitura ou para o próprio clube, mas aí não é o objeto aqui do processo, mas houve sim um risco à saúde e integridade daqueles atletas que estavam, e a comissão técnica que estava no vestiário visitante, e que houve essa depredação. Então, com a devida vênia, a defesa, houve sim aqui a caracterização do 213, não havendo qualquer motivo para se desconsiderar a primeira conduta. Quanto ao segundo fato, vejam, excelências, que havendo ou não a questão da paralisação, o árbitro relata que estava paralisado, e continuou paralisado por conta da conduta dos torcedores. Os torcedores que praticaram esse ato hostil, conforme consta na súmula, conforme constam nos vídeos juntados no processo e demonstrados na colenda da comissão disciplinar. E quanto a esse ponto, inclusive, vamos trazer aqui a questão, artigo 254-D, que menciona cuspir em outras, suspensão de 6 a 12 partidas, quando é treinador, atleta, médico, membro de comissão técnica, 30 a 180 dias, quando é qualquer outra pessoa, e quando é contra árbitro, independente de quem é o infrator, suspensão de 360 dias. Óbvio que isso não se aplica à torcida, mas vejam a gravidade
que o legislador trouxe no Código Brasileiro de Justiça Desportiva para o ato de cusparada. E no caso concreto, houve cusparada tanto em relação ao atleta, em direção ao atleta, quanto em direção ao árbitro auxiliar. Se fosse praticado por alguém da equipe, seria uma pena muito dura, porque o legislador assim entendeu que a cusparada é um ato tão hostil, tão degradante, que deve ser penalizado de forma grave. Não foi praticado pela equipe, pelos seus jogadores, sua comissão técnica, mas foi praticado pela sua torcida. E o clube responde pelos atos da sua torcida, razão pela qual também ficou demonstrada que a elevada gravidade apta a configurar a perda dos mandos de quadra. Em relação ao terceiro fato, excelências, veja que a Procuradoria, ela se utiliza do relatório do árbitro, mas ela não está limitada ao relatório do árbitro. Ela pode, sim, receber, por exemplo, uma notícia de infração. O nobre defensor mencionou que havia dirigentes na quadra do jogo, no segundo jogo. Se tivesse feito uma notícia de infração, se não pode isso, poderíamos denunciar por descumprimento de regulamento, por exemplo. É uma prerrogativa do clube. Nesse caso, a Procuradoria não analisaria a súmula, analisaria as provas produzidas na notícia de infração. No caso concreto, a Procuradoria não se limitou à súmula, justamente pela gravidade. O procurador foi diligente, fez o seu trabalho de forma exemplar e brilhante, constatou que houve a tentativa de agressão comprovada por prova de vídeo. Tenho certeza que se o árbitro tivesse visto, teria relatado. Nesse caso, o árbitro não viu, mas está no vídeo, está gravado. E a Procuradoria, utilizando-se da prova de vídeo, fez a denúncia e os auditores, nobres auditores acolhendo a comissão disciplinar, apreciaram o vídeo, constataram que houve que os fatos narrados na denúncia de fato foram comprovados com o vídeo e também, novamente, penalizaram a equipe pela elevada gravidade das situações, tanto relacionada à elevada gravidade de situações ocorridas na partida, seja o descrito na súmula, seja como, por exemplo, a prova de vídeo em relação a essa tentativa de agressão. Então, temos, excelências, que houve, em relação aqui, estamos tratando apenas dos fatos, estão somente em relação à denúncia contra a EPD. Eventual discussão de dirigente com atleta foi objeto na comissão disciplinar, no julgamento da comissão disciplinar, não houve recurso da Procuradoria, não houve recurso do Cascavel, dos atletas, dirigentes, quanto ao ponto, de forma que vamos nos ater aqui ao contido quanto ao Clube Cascavel. E o fato é, excelências, que o clube falhou na prevenção, houve arremesso de pedras que poderiam, sim, causar um dano, que causam uma elevada gravidade, apta 213, parágrafo 1º. Houve a ocorrência de cusparadas de torcedores, houve a ocorrência de atos hostis, como, por exemplo, pegar a placa e arremessar no chão. Houve também a tentativa de agressão, de forma que está comprovada no processo, com a devida vênia, novamente parabenizando o nobre advogado da equipe recorrente, mas com a devida vênia, a Procuradoria produziu todas as provas aptas a sustentar a decisão proferida pela acolhendo da comissão disciplinar. A minha única divergência aqui, conforme já tenho feito desde o ano passado nas minhas sustentações, é quanto quanto a ter que disputar essa partida com um mando sem torcida e a 100 quilômetros. A Procuradoria aqui entende que essa medida seria desarrazoada, não se mostra proporcional, prejudica o clube. O clube já está sendo prejudicado, mas está sendo prejudicado nos termos da legislação e por uma conduta praticada pelos seus torcedores. Mas aí a perda de mando em 100 km de distância seria, sim, um prejuízo que a Procuradoria entende que não é razoável. Ainda que tenha divergência no próprio pleno, e a Procuradoria sempre saúda e respeita a divergência, mas o entendimento da Procuradoria, que como um todo, é que deve ser cumprida sem torcida, ou quando muito, com a presença de torcida em eventual conversão da pena, como tem sido feito com outros clubes, com torcida feminina, crianças, PCDs, mas não a 100 km de distância, que aí sim a Procuradoria entende que nesse ponto a defesa merece sim o acolhimento. No mais, excelências, a multa de R$ 1.500 se mostrou condizente com o caso, a equipe já é reincidente no 213, então essa multa se mostrou condizente com o caso, de forma razoável, proporcional, o valor de R$ 1.500, não havendo que se falar em diminuição.
A penalização no parágrafo 1º também se mostrou, acolhendo a comissão disciplinar, ela apreciou as provas produzidas tanto pela Procuradoria quanto pela defesa e concluiu, dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que os 4 jogos estavam suficientes ao caso. E esse também é o entendimento da Procuradoria, tanto é que não houve apresentação de recurso. De forma que, de maneira segura, a Procuradoria pede a manutenção da decisão com o desprovimento do recurso voluntário interposto, então somente, né, com a observância, né, de que eventual cumprimento da pena seja com portões fechados e não a 5 km de distância. Essa é a manifestação da Procuradoria. Devolvo a palavra, senhor presidente, agradecendo mais uma vez pela atenção. Realizada a manifestação pela Presidente. Realizada a manifestação pelo parquê, passo então a palavra ao doutor Arthur, relator, para que profira seu voto. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar aí a defensoria e a defesa pelas belas sustentações orais, viu? Brilhantes. Vamos lá. Primeiramente, aponto que a recorrente não negou os fatos, logicamente em razão das contundentes provas existentes nos autos, como a súmula e vídeo da partida, e também não se eximiu da responsabilidade ao preencher os requisitos do artigo 213, parágrafo 3º do CBJD, o que, inclusive, a meu ver, dá mais credibilidade e veracidade aos fatos relatados na súmula e visto no vídeo. Sobre a excludente de responsabilidade prevista no parágrafo 3º do 213, não seria difícil identificar as pessoas que praticaram as condutas antijurídicas desportivas para que a EPD pudesse se eximir da responsabilidade das penalidades previstas no CBJD, por ter sido realizada a partida em sua quadra, e também a própria EPD transmitiu isso no canal YouTube. Ao contrário, mesmo tendo ocorrido a segunda e as terceiras condutas para a partida no mesmo local da quadra com os mesmos torcedores, ao meu ver, não existiu interesse por parte da EPD em identificar os torcedores uniformizados que causaram as desordens em sua praça de desporto. A EPD recorrente sustenta que as desordens foram reprimidas, contudo ocorreram pela segunda e terceira vez, ou seja, não foram devidamente prevenidas. E também a repreensão não foi suficiente para evitar a reincidência e a paralisação da partida foi aquém do necessário para enxugar a quadra. Observo que alguns integrantes da torcida uniformizada da EPD recorrente, inclusive, subiram no parapeito que divide a quadra da arquibancada sem camisa, enquanto outros balançavam e derrubavam 3 placas de publicidade. Quanto à infração 1, ou seja, abre aspas, que pessoas não identificadas terem lançado pedras em direção ao vestiário da equipe visitante, quebrando vidraças do ambiente logo após o término do primeiro período da partida, fecha aspas, a própria EPD reconheceu o lamentável episódio conforme trazido na denúncia pela Procuradoria, motivo pelo qual entendo que o fato é incontroverso. Por isso, entendo, salvo o melhor juízo, não haver condutas mais claras do que as contidas nos autos para ilustrar a aplicação do artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º do CBJD. Quanto ao pedido de minoração da multa, entendo que o valor em que foi condenado é proporcional e razoável em razão da importância que a partida possuía e também por entender correta a aplicação da penalidade e sua dosimetria, não merecendo, a meu ver, minoração, principalmente por se tratar de desordens de depredação de patrimônio público, selvageria em local fechado e, mais do que tudo, falta de educação, respeito com o próximo. Independente de ser ou não torcida organizada da EPD, precisam ter condutas compatíveis com o desporto e com o espírito olímpico. Portanto, voto para manter a multa no valor de R$ 1.500 aplicada. Em relação à reforma do acórdão, referente à perda de 4 mandos de campo, realizando partidas a 100 km de distância, entendo que parte dessa penalidade pode ser reformada. Primeiro porque entendo, neste momento, sem qualquer compromisso de ser convencido no futuro de não ser a melhor maneira, que as condutas nesses casos realizadas pela torcida organizada da EPD poderiam, inclusive, beneficiá-las nos próximos jogos, pois poderiam se deslocar até o local da partida,
e, por outro lado, onerar demasiadamente a EPD recorrente. Por isso, entendo que, neste caso concreto, deve ser penalidade cumprida na sede da EPD recorrente, entretanto, através de portões fechados, sem a participação da torcida. Também entendo que a quantidade de partidas com perda de mando de campo deve ser reduzida de 4 para 3 partidas, principalmente por não ter perdido mando de campo na reincidência existente e porque achar que 3 partidas são suficientes para a penalidade. No mais, e dessa forma, eu considero que a condenação aplicada pela 2ª Comissão Disciplinar atende os requisitos do artigo 178 do CBJD, ou seja, a gravidade da infração, a sua maior ou menor extensão, os meios empregados, os motivos determinantes, os antecedentes do infrator e as circunstâncias agravantes e atenuantes, assim como os do artigo 182-A. A fixação das penas pecuniárias levará obrigatoriamente em consideração a capacidade econômico-financeira do infrator ou da entidade de prática desportiva. Motivo pelo qual voto para reformar parcialmente a condenação imposta somente nos pontos acima destacados, ou seja, cumprir a penalidade em sua praça de desporto, nos portões fechados, e redução de 4 para 3 partidas. Nesse sentido, referente ao recurso da EPD Cascavel Futsal, voto para dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação ora apresentada, desde já prestando ótima homenagem à Defensoria e também ao ora recorrente, o doutor Enedir, que fez um belo trabalho. É com meu voto, senhor presidente. Então, o relator conhece do recurso e no mérito da parcial provimento, mantendo as multas, mas alterando de 4 para 3 partidas, com a aplicação de portões fechados, tendo em vista que o atual regulamento, né, do campeonato assim o permite. Voto divergente? Doutor Jefferson, vice-presidente, não tem a palavra. Não posso ser galanteador e deixar, né, ser cavalheiro e deixar a doutora Gisele, pois o nosso regimento e o CBJD impõem que o vice-presidente fale primeiro. Tem a palavra, doutor Jefferson. Nobre presidente, nobres pares, doutor Enedir, parabéns mais uma vez, doutor Enedir, pela sua brilhante sustentação, né? O doutor Enedir é o concurso nessa bancada, né? Parabéns ao meu grande amigo, procurador-geral, também pela brilhante sustentação. Boa noite também aí a nossa secretária. Veja bem, presidente, eu tenho que ser fiel aos meus pareceres em julgamentos anteriores. Como bem apontado pelo nosso nobre procurador-geral, que existe um voto divergente a esse posicionamento no que tange aos mandos de jogo, até mesmo pelo pleno, eu não poderia me calar, né, e acompanhar o ilustre doutor Arthur, que proferiu um brilhante voto. Eu entendo o que motiva o doutor Arthur. O doutor Arthur, como sempre, tem um voto extremamente técnico, né? E eu só divirjo do doutor Arthur quanto essa modulação que ele fez, essa redução na quantidade de partidas, né? Eu mantenho o voto, ou melhor, mantenho a decisão da 2ª comissão em totum, pelos mesmos fundamentos que já trouxe em julgados semelhantes a este, né? Eu entendo, e na minha mera concepção, na realidade deveria de ser a 100 quilômetros de distância e também lá com portões fechados, né? A gravidade dos fatos apresentados, o doutor Enedir, logo no início do seu pronunciamento, perguntou se os auditores tiveram acesso a toda a matéria probatória que foi carreado aos autos. Doutor Enedir tem a ciência de que eu sou bastante exigente, sou muito coerente, analiso tudo, cada detalhe, paro os vídeos minuto a minuto, segundo a segundo, né, exatamente para tentar ter a maior clareza e ser o mais justo possível
nos casos que nos são trazidos aí ao Pleno. Então, tenho comigo que esse tipo de atitude, ela deveria de ser, sim, banida das quadras esportivas, dos campos de futebol. Para mim é inadmissível esse tipo de conduta, né? Para mim, igualmente, deveriam de ser excluídas as torcidas organizadas. Esse é o meu posicionamento, é um tanto ríspido, meio pesado, mas isso vem denegrindo e muito com a imagem do esporte. Então, mais uma vez, vou pedir vênias ao meu nobre colega aí, doutor Arthur, mas tenho que ser fiel às minhas decisões, às minhas convicções já exaradas em processos anteriores. Então, eu mantenho a decisão da segunda comissão in totum. É como voto, presidente. Como vota a doutora Gisele, tendo em vista que também abriu para divergência? Boa noite a todos, meus pares, parquê, secretária, defensoria. Bom, eu vou ter que divergir ainda um pouquinho deles. Perfeito, tem um terceiro voto. Quanto à multa, eu concordo, vou com o relator, os 1.500, mantenho os 1.500. Porém, quanto aos portões fechados, eu concordo que seja portões fechados e a 100 quilômetros de distância, mas daí eu não colocaria 4 partidas e sem 2, pois, em que pese a brilhante defesa do nobre doutor Enedir, primeiro, a partida foi paralisada para secar quadra, mas não leva 3 horas e 50 minutos para 3 minutos e 50 segundos para secar uma quadra. Desculpa, poderiam ter voltado antes. A cusparada é uma coisa, não consigo nem tecer comentários. Eu acho que só perde quando um jogador quebra outro. Para mim, não há nada pior do que isso, ainda mais no momento que vivemos, com transmissões de vírus e outros, a cusparada é inadmissível, tá? E quanto às pedras, e quanto foi falado da segurança fora do estádio, dentro, sendo uma partida que são 2 equipes extremamente rivais e de conhecimento de todos, também poderia ter sido melhor prevenido. Então, presidente, o meu voto, ainda mais pelo que falou o doutor Enedir no final, lembrando do que aconteceu com a torcida do Corinthians, que foi com a camiseta por baixo de outra, eu voto para que seja reformado para 2 partidas, 100 quilômetros de distância, com portões fechados. Vamos lá, temos 3 votos, e aí, doutor Fernando, prepara aí a retórica também, porque precisamos que o senhor vote e com a verdadeira explicação também. Isso aqui é um caso, de novo, né, que juntou 4 processos que a gente já julgou no passado, mas no mesmo jogo. Infelizmente, é reincidente. O senhor presidente, boa noite, nobres colegas do Pleno. Doutor Enedir, parabéns pela excelente defesa. A Procuradoria muito bem representada pelo nosso Procurador-Geral, doutor Denis, e mais reforço ao lado, né? Então, tem grande força aí. Nossa secretária Ana, boa noite. Presidente, eu vou divergir também dos demais, tá? Só para deixar a coisa mais embolada, presidente. Eu concordo com os portões fechados no local da cidade, como o doutor Arthur, mas eu não reduzo para 3, eu mantenho as 4 partidas de pena, presidente, por entender que a gravidade dos atos cometidos. Então, ok? Não, o Jefferson. A única diferença minha para o Jefferson é que ele quer portões fechados lá a 100 quilômetros, eu na cidade, tá, presidente? É divergência. Pois bem, pessoas, vamos lá. Eu sou obrigado a votar, o jogo está em aberto. Temos 4 votos, então eu sempre achava que era voto de Minerva, e não de super extra hardcore Minerva, nesse caso aqui, né? Porque com 4 votos, mostrando que o caso é sui generis. Mostrando que o caso merecia, os senhores sabem que dá 10 minutos eu
já começo a não cortar ou tolher, mas solicitar celeridade ao defensor, solicitar celeridade ao procurador, mas esse caso merecia isso, né? Merecia esse dobro da extensão do medir, esses 15 minutos da procuradoria. Então, assim, por quê? Porque esse caso merecia isso. E exatamente nesse tocante, eu tenho que coadunar com o Dr. Jefferson só em uma coisa: organizadas, né? A organizadas não é a gente que vai fazer aqui, porque nós não podemos legislar. Nós não somos um tribunal que possa legislar, por mais que alguns possam entender em alguma região, né? Nós aqui não fazemos. Nós seguimos, sim, a letra da lei. Por mais que seja o nosso desejo de pedir organizadas, e eu acho que isso é quase uníssono, para quem gosta do futebol, para quem gosta do espetáculo, nós assim não podemos. Mas o MPF, o MPPR, né? O MPPR, falei, parecia que eu gaguejei o P, mas não é, tá? É o Ministério Público do Paraná. Se tomar alguma atitude, pois bem, né? Se vier com essas determinações, pois bem, o tribunal poderá sim acatar, mas não nesse tocante ainda, de impedir aos organizados, para que as famílias possam frequentar mais os estádios. Mas entendo que, diante de todo o paradigma e diante ainda do regulamento e diante de que eram 3 procuradores contra um defensor, né, aqui na Procuradoria, no Parquet, entendo que o voto do relator foi o mais preciso. Portões fechados e com a redução do 4-3. Porque aqui, com a devida vênia, a Procuradoria, e nada tem de demérito, porque sustentou, e penalizar um clube com 3 talvez seja uma das maiores penas que nosso tribunal já aplicou. O doutor Denis sabe disso, então a Procuradoria está de parabéns. Mas o doutor Enedir tirou leite de pedra. Porque, sinceramente, o procurador, o relator foi muito bem. O próprio clube se desculpa. Dentro do próprio processo da denúncia mostra, por mais que a gente tenha visto os vídeos, a placa batendo, né? Tem fotos que a placa lá em cima derrubando 3 placas. Se a gente, e todos aqui tiveram acesso aos vídeos, é um absurdo o que aquela torcida fez, né? Aquela torcida organizada, mas está lá, está torcendo para o clube, é do mandante, então tem que ser sim apenada. E o melhor jeito de realizar isso é com portões fechados, porque senão é bem isso, eles podem viajar 100 quilômetros e assim não ter a efetividade da aplicação da pena. Vejamos aí um clube da capital, foi para Ponta Grossa, no Germano Krieger, e desceu a rifa o ano passado no Paranaense. E apanhou também de alguns, mas foi um absurdo, um absurdo. Então, nesse sentido, o portão fechado, que agora é permitido no regulamento, é a melhor situação, é a melhor decisão a ser tomada. E com a redução de 4-3. Então, por maioria apertadíssima de votos, nos termos do voto relator, a gente conhece do recurso, no mérito concede parcial provimento, né, mantendo a multa de 1.500, mas reduzindo de 4 partidas para 100, sendo aplicada de portões fechados na sede da entidade, ou se ele quiser indicar outro, sem problema, mas pode ser na sede do clube. Perfeito? É o resultado que proclamo. Senhores, aí, doutor Enedir, alguma coisa para falar? O senhor abriu o microfone? Senão vou entrar numa reunião... Só para a redação do acordo, excelência. Redação de acordo. Ok. Eu não entendi bem aí. Então, ficou, por maioria... Reduzido de 4-3? De 4-3, mantida a multa, portões fechados, é isso? Isso, portões fechados. Não precisa jogar 100 km, portões fechados. Tá bom? Joga na sede. Portões fechados. Se ele quiser indicar outros portões fechados, não tem problema nenhum. Mas daí, eu acredito que não seja salutar economicamente, né? Tá certo? Perfeito, doutor Henrique? Somente a redação do acordo mesmo. Perfeito. E parabéns, consegui tirar leite de pedra. Eu diria assim, para encerrar a minha participação, claro que... não, o Vossa Excelência vai proclamar ainda o resultado. Eu já proclamo. Já proclamei.
Então, tá. Eu fico agradecido pela deferência, fico agradecido pelos elogios, não sou merecedor, eu amo, eu faço o que eu gosto, advogar, eu gosto de advogar, com 72 anos, é pouco, né? Mas eu gosto de advogar, gosto de divergir, essas coisas, e neste processo, eu aprendi muito. Eu aprendi muito que a honrabilidade do homem está acima de qualquer situação. Eu senti isso na presidência, quando ele foi, eu igualmente, eu disse, presidente, eu também errei, eu também me calei, eu tomei um susto quando o ofício chegou para a IDP. Tomei um susto, confesso aos senhores, que poderia até ter ocorrido o transjulgado. Eu tomei um susto. E aí a gente aprende cada dia, né, doutor Peterson, doutor Jefferson, e os demais doutores aí que integram esta... Nossa, eu fico orgulhoso de saber que o Paraná tem um tribunal de justiça esportiva atuante, independente de resultado, atuante. Eu agradeço e um abraço a todos vocês. Perfeito. Agradecendo a presença de todos, doutor, da sessão. Fiquem aí que a gente vai ter sessão administrativa. Pode parar a gravação.